Olá, pessoal! Hoje vamos tratar sobre a Lei Federal 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Contexto histórico e as definições dessa lei. O que é o ECA inicialmente? É a lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Como define a lei criança? Criança, pessoa até 12 anos incompleto, e adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então veja bem aqui que a gente já começa com uma peculiaridade. Enquanto a criança é até 12 incompleto, o adolescente vai ser definido pela lei de 12 e 18 anos de idade. Doutrina de proteção integral, ela substitui a antiga doutrina da situação irregular. Princípios fundamentais. Prioridade absoluta, o atendimento e a proteção devem vir antes de qualquer outra política pública. Melhor interesse da criança. Toda decisão deve visar o bem-estar do menor. Responsabilidade compartilhada. É dever da família, comunidade, da sociedade e do poder público assegurar esses direitos. Os principais pilares do Estatuto. Direitos fundamentais garantem um amplo rol de direitos como vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização. Responsabilidade compartilhada. A proteção da infância e da juventude é um dever coletivo, envolvendo todos os setores da sociedade. Primazia da família. O direito à convivência familiar é prioritário e a colocação em família substituta, guarda, tutela ou adoção ou em acolhimento institucional são medidas excepcionais. Sistema de garantia de direitos. Estrutura uma rede de proteção articulada que inclui o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, de forma central, o Conselho Tutelar, órgão autônomo encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos. Os principais pilares do Estatuto. Ainda falando, dando continuidade, temos responsabilização por atos infracionais, define um sistema de responsabilização para adolescentes que cometem atos infracionais, como garantias processuais e a aplicação de medidas socioeducativas, sendo a internação a medida mais grave e excepcional. Prevenção e tipificação de crimes. Estabelece um robusto aparato de prevenção contra a violação de direitos e tipifica crimes e infrações administrativas específicas contra crianças e adolescentes. Em essência, o ECA representa uma mudança de paradigma, consolidando a doutrina da proteção integral e estabelecendo os mecanismos legais e institucionais para garantir que a criança e adolescente se desenvolvam de forma plena, livre e digna. Direitos fundamentais, eixo 1. Direito à vida e à saúde. Pré-natal, vacinação gratuita, atendimento pelo SUS. Direito à liberdade, respeito e dignidade. Direito de ir e vir, de opinião, de crença e de ser tratado como sujeito de direitos. Então vamos lá. Direito à convivência familiar e comunitária. A criança deve ser criada preferencialmente na sua família natural. Temos aí a família substituta, ocorre via guarda, tutela ou adoção, que é uma medida excepcional e irrevogável. A adoção, no caso. Direito à educação, esporte e lazer. Direito à educação, esporte e lazer. Temos igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Escola pública próxima à residência. Direito de contestar critérios avaliativos e proibição de trabalho para menor de 16 anos, salvo como aprendiz a partir dos 14. Prevenção e proteção. Prevenção especial, regras sobre diversões, espetáculos públicos e viagens. Autorização para viajar, regras para viagens nacionais e internacionais de menores desacompanhados.
E o Conselho Tutelar, o que é? Órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Qual é a função? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Composição, isto é importante. 5 membros escolhidos pela comunidade local pelo mandato de 4 anos. No mínimo isso. Cidades grandes têm mais conselhos tutelares que são fragmentados de acordo com o tamanho. Por exemplo, Curitiba, nós temos 10 regionais, temos então 10 núcleos de conselhos tutelares, cada núcleo tem o equivalente a 5 conselheiros. Ato infracionais e medidas socioeducativas. O ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por adolescente. Quais são as medidas aplicáveis? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação, medida mais grave e excepcional. Então, definições e escopos, vamos lá. Proteção integral, o artigo 1º. A lei se destina a garantir a proteção completa e incondicional à criança e o adolescente. Definições etárias, já vimos, mas vamos trabalhar agora com maior ênfase. Pessoa com até 12 anos de idade incompleto, criança. Pessoa entre 12 e 18 anos de idade, adolescente. Excepcionalidade, isto é importante saber, o Estatuto pode ser aplicado excepcionalmente a pessoas entre 18 e 21 anos nos casos previstos em lei. Via de regra, é quando o adolescente comete um ato infracional e ele acaba cumprindo uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa poderá ser cumprida até 21 anos de idade. Completou 21, encerrou. Então aqui, para ser bem prático, bem direto e objetivo, é o seguinte. Um adolescente cometeu um ato delituoso, ou seja, um ato infracional, com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Eis que ele foi pego pela justiça no dia seguinte, onde ele já completou 18 anos. E demorou durante o procedimento todo uns 2, 3 meses, onde foi aplicada uma medida socioeducativa que seria restritiva de direitos. Este infrator, que era adolescente no momento do ato, ele vai cumprir esta medida socioeducativa até chegar a 21 anos de idade. Passou isso, ele deixa de cumprir essa medida. E o detalhe interessante é que não terá registro na sua ficha, na sua vida pregressa, porque como ele cometeu o ato infracional, ele não cometeu um crime propriamente dito na esfera penal. Ele cometeu um ato infracional, sendo que não se aplica, ele é inimputável perante a lei penal. Por isso, ele vai cumprir excepcionalmente esta medida, mesmo estando com idade superior a 18 anos. Princípio da prioridade absoluta. O direito universal. Crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem qualquer forma de discriminação, nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, religião, deficiência, etc., visando ao seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Este é o artigo 3º. O artigo 4º, dever coletivo. A responsabilidade de assegurar esses direitos com absoluta prioridade é compartilhada entre a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público. Manifestação da prioridade. Artigo 4º, parágrafo 1º. A garantia de propriedade compreende, primeiro, primazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento em serviços públicos, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos. Proibição da violência e negligência, vedação a todas as formas de violência. O artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. O artigo define como conduta ilícita sujeita à reparação de danos a ação ou omissão que ofenda seus direitos, incluindo o abandono afetivo. Educação sem castigo físico, artigos 18, 18A e 18B. É
dever de todos zelar pela dignidade de crianças e adolescentes, sendo expressamente proibido o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção ou disciplina. A lei define castigo físico como ação punitiva que resulte em sofrimento físico ou lesão e tratamento cruel ou degradante, como conduta que humilhe. Quem utiliza tais métodos está sujeito a medidas como encaminhamento a programas de proteção, tratamento psicológico e advertência. Proibido, então, o castigo físico. O ECA é muito claro ao proteger você contra a violência. Os artigos 18A e 18B proíbem o uso da violência como forma de educar ou disciplinar. A lei define castigo físico qualquer ação que usa a força física com intenção de disciplinar ou punir e que resulta em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante, qualquer conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize uma criança ou adolescente. Ser respeitado em sua individualidade e protegido dentro de casa é essencial para construir uma base sólida, o que nos leva ao direito de ter um lar. E assim chegamos ao final deste primeiro conteúdo do bloco e até breve, um forte abraço a todos.